Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. É um prazer enorme estar novamente com os colegas aqui neste ambiente virtual, nesse espaço especialmente reservado pelo NEAF, no Falando Nisso, novidades no direito previdenciário. Sim, diversas inovações sentidas no direito previdenciário no mês de dezembro de 2014. No mês de dezembro, também, nós tivemos edição de medidas provisórias no dia 30 de dezembro, na edição extra do Diário Oficial da União, eis que saem publicadas medidas provisórias. A número 664 e 665 foram editadas. A partir desse instante, vamos principiar a nossa conversa de atualização com os colegas sobre a medida provisória 664, publicada no dia 30 de dezembro de 2014, ok? Comigo, Hermes Arraes Alencar. Apenas para rememorar, professor Hermes Arraes Alencar, aqui da rede NEAF, sou procurador federal, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo e autor de diversas obras na seara previdenciária. Dando sequência, portanto, para falar com os colegas sobre as novidades no mês de dezembro de 2014, Direito Previdenciário, medida provisória 664, 30 de dezembro de 2014, a partir de agora. A medida provisória, ela é dividida em três partes. O colega tem que saber que ela é dividida em três partes. Ela tem uma parte que tem vigência imediata, desde a data da publicação em 30 de dezembro de 2014. Uma parte da medida provisória está vigente desde 30 de dezembro de 2014. Outra parte só tem valia depois de 15 dias, passados 15 dias da data da publicação da lei. E a terceira e última parte terá vigência, que é a maior parte da medida provisória, somente depois, no dia 1º do terceiro mês da publicação da medida provisória, ok? Então, três partes. Quais são as três partes? Vamos ver. Vigência da medida provisória. Então, nem tudo o que está disposto de novidade na medida provisória teve vigência imediata, ok? Então, nós temos a medida provisória no artigo 5º, que eles nos separam. O artigo 5º da medida provisória 664, que vamos tratar com os colegas a partir de agora, nos traz uma primeira parte, que é a vigência imediata. Uma segunda, após 15 dias da publicação. E a terceira, como dissemos, apenas no dia 1º do terceiro mês subsequente à publicação da medida provisória, ok? Nós vamos falar com os colegas, conforme a vigência seja imediata, por temas e em cada tema, se a vigência é imediata, após 15 dias e no dia 1º de março de 2015. Apenas para registrar como que nós fazemos a contagem de prazo para a vigência da medida provisória. O colega deve saber que nós temos uma lei complementar. Existe uma lei complementar número 95, Lei Complementar 95 do ano de 1998. Essa Lei Complementar de 95 do ano de 98, ela traz um regramento sobre o processo legislativo e nos fala no artigo 8º, parágrafo 1º, como que deve ser computado o prazo de vigência de uma norma. E nos fala no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 95 do ano de 1998, que a contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância, como a medida provisória, ela estabelece um período, só vai entrar em vigor 15 dias após a publicação da medida provisória. É isso que ela nos diz. Como que nós contamos esses 15 dias? Far-se-á com a inclusão da data da publicação. Então, a data da publicação, dia 30, nós temos que considerar nesse prazo de 15 dias a inclusão do dia da publicação, tá bem? Então, inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à consumação integral. No caso da medida provisória 664, a parte que ingressa, bem, no cenário jurídico só após 15 dias da publicação, computando o dia da publicação, resultamos no dia 14 de janeiro. No dia 14 de janeiro, passa a estar vigente a parte da medida provisória, que é daí 15 dias da publicação, de acordo com o artigo 5º da medida provisória, ok? Então, a forma de contagem, se liga aí, prefeito de concurso público, artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 98, que estabelece justamente a forma de contagem para efeito de vigência, ok? Pois bem, nós vamos falar com os colegas a primeira parte das alterações sentidas sobre pensão por morte e auxílio reclusão. Esta é a primeira parte. Mas antes de falarmos dessa primeira parte, temos que bater um papo com os colegas. Nós estamos falando de uma medida provisória. Então, você que vai preparar para um concurso público, saiba, a medida provisória, publicada dia 30 de dezembro de 2014. Se o seu edital, para o seu concurso, que já está aberto, você já se inscreveu, o edital é anterior ao dia 30 de dezembro de 2014, não se preocupe, don't worry.
Não há com que se preocupar, ok? Porque as novidades pós-publicação digital não serão contempladas no seu certame, no seu concurso público. Tranquilo? Professor, mas o meu concurso está por abrir. Pois bem, então nós temos que ter uma preocupação. Preocupação por quê? São novidades, muitas novidades trazidas por meio da medida provisória 664. Acontece, todavia, que se trata de medida provisória. Mas tem força de lei, professor? Sim, tem força de lei, mas tem um caráter efêmero. O que significa isso? Tem uma valia restrita, definida no tempo. O artigo 62 da Constituição Federal, anote aí, artigo 62 da Constituição Federal, determina que a medida provisória tem valia restrita a 60 dias. Admitida, é bem verdade, prorrogação por igual prazo, 60 dias, admitida uma prorrogação por mais 60 dias. Pois bem, então tem um prazo de vida efêmero que nós temos que nos atentar. O que é feita com a medida provisória? Ela é encaminhada ao Congresso Nacional. Congresso Nacional, onde passará pela Câmara dos Deputados e, na sequência, pelo Senado Federal. E no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal, vai se submeter aos requisitos, à demonstração, à constatação dos requisitos de urgência e relevância. Urgência e relevância. Então, nós temos algumas alternativas que são, a primeira delas, a medida provisória, encaminhada ao Congresso, tem aprovação. Seja aprovada na sua integralidade. O colega deverá saber, porque será convertido em lei e vai ser alvo com toda certeza do seu concurso público. Segunda alternativa, pode ir ao Congresso Nacional e ser aprovada apenas parcialmente. É possível também que haja uma rejeição parcial da medida provisória. Então, aquilo que foi rejeitado, o colega deve conhecer, porque não poderá ser alvo do seu concurso público. Então, o colega vai ter que saber as modificações que nós vamos editar aqui, mas vai ter que ter a confirmação de que ela foi convolada em lei, ela foi transformada em lei. E a terceira opção é rejeição total. Pode ocorrer a rejeição total da medida provisória. Significa tudo aquilo que está sendo dito, bem, nós vamos demonstrar agora, que está sendo dito em toda a imprensa, o colega tem visto pela televisão, visto nos jornais das alterações do direito previdenciário, se a medida provisória, quer na Câmara dos Deputados, quer no Senado Federal, venha a ser rejeitada, esqueça, não terá mais valia. Esqueça, não terá mais valia, ok? E para ilustrar aos colegas, nós temos que mencionar que essa medida provisória é extremamente polêmica. Por que polêmica? Ela traz muitas alterações extremamente necessárias, boas, positivas, ok? Que encontraria, sem dúvida, abrigo se fosse um projeto de lei encaminhado pelo governo, bem pelo Poder Executivo, ao Congresso Nacional. Nenhum deputado, nenhum senador seria contrário em muitos pontos dessa medida provisória. Agora, falar em urgência, um governo que foi reeleito, um governo que teve 4 anos, foi reeleito para mais 4, no último dia, um dia antes, bem, da posse, não é isso? No dia 1º de janeiro, que ocorreu a posse presidencial, editar medida provisória. Qual é a urgência? Realmente os dispositivos são urgentes? Bem, eles clamam urgência? É o que nós vamos ver e que será submetido ao Congresso Nacional. Para que o colega saiba, houve no ano de 2005, no governo Lula, no ano de 2005, houve a edição de uma medida provisória 242, no ano de 2005. Que buscava, um dos pontos que foi reiterado agora, buscava que o auxílio acidente, que é um benefício que recebe o trabalhador quando é afastado por incapacidade laborativa, incapacidade para o trabalho, temporária, recebe um auxílio doença. Que o auxílio doença encontrasse um limitador, um limite máximo. Qual o limite máximo? O quanto ele ganha na atividade que ele está que ele está sendo afastado. Veja, meus amigos, era um pedido para que o trabalhador ficasse limitado o benefício previdenciário de auxílio-doença ao quanto ele ganha naquela última atividade, ok? Por quê? Existem muitos casos de trabalhadores que mudam de uma atividade para uma outra atividade. Está numa atividade ganhando bem, ocorre o desemprego, arruma outro emprego ganhando menos. Fica algum tempo nesse emprego ganhando menos, e aí quando fica inválido, vai requerer o benefício, o que acontece? Como ele contribuiu durante um bom tempo no emprego anterior ganhando bem, e agora está no emprego ganhando pouco, o que acontece? Ele vai ter um auxílio-doença de valor, como vai ser considerada a média, vão ser consideradas as contribuições, serão consideradas as contribuições anteriores, do emprego anterior, que eram boas, ele vai ter um benefício superior ao que ele ganha no atual emprego, que ele está sendo afastado do trabalho, ok? Aí, naquela medida provisória 242, que foi reiterada agora, faz parte da medida provisória 664 que nós vamos ver, também nós falamos de subteto ao auxílio-doença. E esse subteto, que foi
aclamado, foi trazido por medida provisória 242, quando foi remetido ao Congresso Nacional, houve a rejeição no Senado Federal. O Senado Federal rejeitou, editou o ato declaratório número 1 de 2005 do Senado Federal, rejeitando, por falta de urgência e relevância, a medida provisória 242, época na qual o governo tinha uma grande maioria no Congresso Nacional. Hoje, depois de uma eleição, também, depois do discurso presidencial que afirma que não irá retirar direitos, né, sociais, haverá uma grande disputa no Congresso Nacional. Porque além dessa limitação subteto do auxílio-doença, que nós vamos ver em detalhes, também trouxe, por exemplo, na pensão por morte, que veremos na sequência, uma redução forte, pesada no valor do benefício, ok? Forte, muito forte mesmo, uma redução no valor do benefício de pensão por morte, o que enfrentará fortes debates no Congresso Nacional. Então há um risco, e um risco que nós consideramos até bastante elevado, de não ocorrer a convolução, não ocorrer a transformação da medida provisória 664 em lei, ok? Muitos artigos são extremamente valiosos, preciosos, mas demonstrar urgência e relevância é um pouco, muitos artigos e disposições se tornam tanto quanto difícil, ok? Mas o colega para concurso público fique, portanto, nesse passo de espera, deverá necessariamente conhecer as novidades, saber que essas novidades ficam condicionadas à convolução em lei. Transformadas em lei, será exigida no seu concurso público, não há dúvidas. E se forem rejeitadas, esqueçam tudo aquilo, se a medida provisória for rejeitada, esqueça tudo aquilo de novo que o colega leu em jornais, viu pela televisão e viu no nosso vídeo, porque não terá mais valia, ok? Para o concurso público. Tranquilo? Pois bem, vamos falar então com os colegas, principiando sobre pensão por morte. Então fizemos a advertência que não estamos tratando de lei, sim de medida provisória, ok? Que o colega vai ter que conhecer essas novidades, mas saber que vai ter que acompanhar para saber o desfecho também, o último capítulo lá no Congresso Nacional, ok? Pois bem, pensão por morte e auxílio reclusão. Nós vamos falar agora de alterações que a medida provisória trouxe. Muitas e muitas vezes, a medida provisória vai falar apenas pensão por morte. Mas o colega tem que saber que, ao benefício chamado auxílio reclusão, a ele se aplicam os requisitos da pensão por morte, ok? Existe o artigo 80 da Lei 8.213, que determina que, ao auxílio reclusão, aplicam-se os requisitos da pensão por morte. Então, veja, tanto a pensão por morte quanto o auxílio reclusão são benefícios previdenciários devidos a dependentes de um segurado da Previdência. Então, vamos ter um segurado da Previdência, os seus dependentes, se ocorrer a morte do segurado da Previdência, seus dependentes receberão pensão por morte. Se ocorrer a prisão, se o segurado vier a ser preso por algum motivo, os seus dependentes farão jus auxílio reclusão, ok? Então, saibamos, vamos falar de pensão por morte e auxílio reclusão. Muitos dispositivos falam apenas pensão por morte, mas já raciocine, é extensível também ao auxílio reclusão por força do artigo 80 da Lei 8.213/91, ok? Dando sequência, vamos falar da primeira novidade. Para falarmos da primeira novidade, precisamos reacender o que eu mencionei aos colegas. Medida provisória é dividida em 3 partes. Uma parte de vigência imediata, outra parte de vigência só depois de 15 dias, que é o dia 14 de janeiro de 2015, e a outra parte somente no dia 1º do terceiro mês, só no dia 1º de março de 2015, ok? Então vamos dividir nesse sentido. Vamos começar então com vigência imediata. O que já está valendo? O que já está valendo desde a publicação da MP? Artigo 5º, inciso 1, letra A, nos fala, que nos interessa, que está em vermelho, o parágrafo 1º, artigo 74. Nós vamos ver todos, mas vamos separar por matérias. Então agora somente pensão por morte e auxílio reclusão, ok? Então vamos lá, parágrafo 1º do artigo 74. O que nos fala? Meus amigos, o artigo 74, parágrafo 1º, vigência imediata, nos traz algo que há muito tempo nós já clamávamos. Quem já leu nossas obras, nossos livros, por exemplo, nosso livro Benefícios Previdenciários, pela editora Leude, uma obra com 650 páginas, desde lá a primeira edição, lá no ano de 2002, nós já falávamos da impropriedade que era a Lei 8.213 permitir a concessão de pensão por morte ao dependente condenado pela prática de crime doloso contra o segurado. Nós, infelizmente, verificamos nas notícias jornalísticas, não é isso, nos jornais, notícias tais como marido mata a esposa, esposa mata o marido, filhos matam os pais,
Infelizmente, a gente verifica por vezes, não é isso? Essas notícias em jornais. Pois bem, na Lei 8.213 era silente, não havia nada, não discorria. Só dizia apenas, era assegurado, faleceu, o filho recebe o benefício. Tivemos um caso emblemático que foi da Suzane Richthofen aqui em São Paulo, não é isso? Aquela universitária, estudante de direito, não é? Primeiro, segundo anista, salvo engano. Aos 19 anos de idade, resolve com o namorado, não é isso? Ao invés de comer uma pizza em um restaurante, resolve matar os pais. Matou o pai e matou a mãe. Ao matar o pai e ao matar a mãe era assegurada, trabalhava, contribuía para o INSS. E o pai também. Eis que ela recebe administrativamente, ou seja, direto no balcão do INSS, pensão por morte, pela morte do pai, pensão por morte, pela morte da mãe. Ok, meus amigos? Pouco importando que ela estivesse sendo processada, pouco importando o fato de ela ter sido depois condenada. Então, até os 21 anos de idade, recebeu, porque na Lei 8.213 havia um silêncio enorme. Nós já levantávamos a bandeira, já desde o ano 2002, dizendo, olha, tem-se que nessa hipótese se aplicar analogia. Como assim analogia? Na lacuna, no silêncio do legislador, analogia. É o que diz a Lei de Introdução ao Direito. No silêncio da norma, nós temos que aplicar uma outra norma, o desfecho aplicado pelo legislador numa situação semelhante. Qual a situação semelhante? Nós buscávamos e já apontávamos o regime próprio dos servidores públicos, a Lei 8.112 de 90. Então, nós temos regime geral, é o que estamos tratando. Nós apontávamos o regime próprio, dois regimes de previdência, regimes públicos e obrigatórios. No regime próprio dos servidores públicos, federal, Lei 8.112 de 90, tem um artigo, o 220. O artigo 220 não permite que nenhum dependente que pratique crime doloso contra o servidor público venha a ser titular de pensão por morte, ok? Então, o dependente responsável por crime doloso contra o servidor público não tem direito à pensão por morte desde 1990, no regime próprio dos servidores públicos federais, ok? Então, concurso federal, colegas nas minhas aulas sempre viu, nós sempre falamos, o concurso público, no falar de regime próprio federal, não há direito. Quem pratica crime doloso contra o segurado não tem direito à pensão por morte, ok? Já no regime geral não existia semelhante regra, portanto o INSS se concedia administrativamente sem qualquer restrição, perfeito? Veja, a partir da medida provisória 664, com vigência imediata, nós temos no artigo 74 um parágrafo 1º que vem a completar, a preencher essa lacuna que nos fala. Artigo 74, parágrafo 1º. Aqui na tela, não terá direito à pensão por morte o condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado. Então, o condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado não tem mais direito à pensão por morte. Veja, meus amigos, não há ninguém que seja contrário a essa disposição. Essa disposição, meus amigos, é totalmente cabível, totalmente correta, ok? Não haverá voz alguma em contrário, com teor mais justo e coerente e correto. Porque não é possível, como diz no Código Civil, ninguém pode herdar com as mãos sujas de sangue, não é isso? Não pode. O responsável, quem praticou o ato atentatório à vida do segurado, ser beneficiado com pensão por morte. Não faz o menor sentido. Acontece que nós temos que questionar, e a urgência dessa norma? O governo federal está esperando que algum filho mate o pai pelos próximos dias, precisava de vigência imediata, precisava da medida provisória. Não poderia ser um projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional? A norma é boa, é válida, interessante, é vigente, ok? Desde o dia 30 de dezembro de 2014. Mas corre um risco muito forte no Congresso Nacional não se comprovar a urgência dessa medida provisória e naufragar, começar tudo de novo via projeto de lei. Ok, meus amigos? Então, portanto, essa alteração. Vamos apontar aos colegas, apenas para o colega já conheça nesse instante, o que nos fala o artigo 220 da Lei 8.112/90, desde 1990. E agora, artigo 74, parágrafo 1º, com vigência imediata desde dia 30 de dezembro de 2014. Então, nós temos, artigo 74, não terá direito à pensão por morte o condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado. O artigo 220 do Estatuto do Idoso vale para o regime próprio federal, dos servidores públicos federais, desde 1990, nos fala: não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do servidor
público, não é isso? Lei 8.112 de 90. Interessante anotar, meus amigos, que quem é servidor público federal, eu sempre recomendei fazer uma plaquetinha com o artigo 220. Faz uma plaquetinha, deixa em casa pendurado. E quando brigar com a esposa, fala, olha, se eu morrer, você não tem direito à pensão por morte, não é isso? Vale a pena sempre numa briga acalorada mostrar o artigo 220, né, para ficar mais tranquilo, o colega não correr nenhum risco, não é isso? Frente à esposa, ok? Brincadeiras à parte, medida justa, correta e vigente desde 30 de dezembro de 2014, ok? Vamos à próxima. A próxima é uma medida trazida para ter valia apenas 15 dias após a publicação, ou seja, 14 de janeiro de 2015, ok? Então nós já vimos a parte que entrou vigência imediata, agora 15 dias depois. O que entrou 15 dias depois? Então, a contar do dia 14 de março de 2015. Vamos falar agora do artigo 74, parágrafo 2º, que vai nos falar um prazo mínimo de duração da convivência. Meus amigos, o governo tem sentido já há algum tempo problemas, falsidades, crime de estelionato previdenciário. Então, a Previdência tem sido alvo de estelionato previdenciário. Houve até a Polícia Federal desencadeou uma operação chamada Operação Viúva Negra. Operação da Polícia Federal chamada Viúva Negra. O que acontecia, meus amigos? Nós tínhamos diversas pessoas aposentadas, já doentes, que iam falecer sabidamente, já desenganadas, já na iminência de falecer, que celebravam casamento, ou então alguma prova de união estável, não é isso? Para o fim de receber, deixar a pensão por morte para uma pessoa, sem que, na verdade, existisse uma afinidade, um afeto, uma relação afetiva entre os dois. A finalidade única era transmitir uma pensão por morte, ok? Então, nós tivemos casos como, por exemplo, de enfermeiras. A enfermeira cuida daquele senhorzinho, então aquele senhorzinho, ela que cuida, ela pega e faz o seguinte, vê que ele está nas últimas. Ah, olha, desse ano ele não passa, aquele senhorzinho que a enfermeira cuida, bem? Então, o que ela faz? Altera o nome, bem? O endereço dela, passa a receber correspondências no mesmo endereço onde ela trabalha, para depois falar que tinha uma união estável com aquele senhor, ok? Casamentos que eram celebrados, isso aconteceu, tá bem? E com medo disso, com medo dos que caminhavam errados, que na verdade é um erro, nós sempre pensarmos, sempre raciocinarmos com quem caminha errado, tá bem? Mas o governo adotou isso, fala, para acabar com isso, vamos caçar um tempo mínimo de casamento, um tempo mínimo de união estável. Então, no mínimo, 2 anos. No mínimo, 2 anos, ok? Então, para que gere direito à esposa ou ao marido, para que gere direito ao companheiro ou companheira, o óbito, bem, em decorrência do óbito, tá, do cônjuge, do companheiro, somente se a união entre eles tiver mais que 2 anos. Somente se durar mais que 2 anos. Se estiverem casados há mais que 2 anos e ocorrer o óbito, o cônjuge supérstite terá direito à pensão por morte. Se a convivência a 2 provada for superior a um biênio legal, terá direito à pensão por morte. Do contrário, não. Uniões recentes, muito próximas ao evento morte, não darão direito à pensão por morte, ok? Então fica um prazo que, se nós fôssemos resgatar, antigamente, lá na década de 60 do século passado, a companheira, para ser companheira, para ter direito à pensão por morte, bem, daquele homem que não era casado e que conviviam juntos, não é isso? Tinha que comprovar 5 anos de convivência em comum. 5 anos de convivência em comum. Esse prazo caiu já, bem, na década de 90 do século passado. Então, da década de 60 até a década de 90 do século passado, era 5 anos. E depois caiu esse prazo, no caso da convivência da união estável. Perfeito? Ressurge agora, não só para a união estável, mas também para o casamento. Deve comprovar, portanto, 2 anos de casamento na data do óbito, que já estivessem anteriormente há 2 anos juntos, ok? Então, nos fala a Lei 8.213 na redação dada pela medida provisória 664, artigo 74, parágrafo 2º. O cônjuge, companheiro ou companheira não terá direito ao benefício de pensão por morte, nem mesmo auxílio reclusão, se o casamento ou o início da união estável tiver ocorrido há menos de 2 anos da data do óbito ou da prisão, ok? Lembre-se que isso vale também para o auxílio reclusão.
Então, não terá direito o benefício de pensão por morte, nem de auxílio de reclusão, se o casamento ou o início da união estável tiver ocorrido há menos de 2 anos da data do óbito do instituidor. Então, se for algo recente, não terá direito. Essa norma está vigente desde o dia 14 de março de 2015, ok? 2 anos, um biênio, portanto, é exigido. Mas vamos raciocinar que a norma vai ter que trazer exceção, vai ter que trazer ressalvas. Qual ressalva? Uma coisa é aquele velhinho que está doente. Todo mundo sabe que ele vai morrer esse ano. Outra coisa é aquele que não é velhinho. Casou e ele sofre um acidente. Casou e sofre um acidente de carro, bem? 1 mês depois, 2 meses depois do casamento. Nessa hipótese, fica um pouco diferente, temos que ter ressalva. A lei vai nos trazer, artigo 74, no parágrafo 2º, parte final, nos diz, salvo nos casos em que, primeiro, o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior ao casamento ou à união estável. Então, veja, esse biênio legal é válido para doenças. Se for um acidente, o que é um acidente? Temos uma diferença entre doença e acidente. Doença é todo mal insidioso que se protrai na linha do tempo de tal forma que não conseguimos precisar a data da eclosão da moléstia. É uma doença. Então, uma doença você só descobre que está doente. Você não consegue descobrir a hora, o momento. Por exemplo, você faz o exame e descobre que está com câncer, neoplasia maligna, câncer. Você descobre, então, que tem uma doença. Você não consegue saber exatamente em que dia, em que hora as células se tornaram cancerígenas. Não dá, é uma doença. Um mal insidioso que se protrai na linha do tempo, de tal forma que não conseguimos precisar a data certa da eclosão da moléstia. Diferente o acidente. Acidente é evento abrupto, perfeitamente delineável no tempo. Evento abrupto, perfeitamente delineável no tempo, ok? Um acidente de carro, está dirigindo e bate o carro. Quando você bateu o carro? Foi na sexta-feira, dia 10, às 15 horas da tarde, às 15 horas, bem, na rua X, esquina com a rua Y. Então, tem precisão do dia e a hora que aconteceu. Estava trabalhando na empresa, teve uma mão cortada na máquina. Quando? Ah, foi na segunda-feira, depois do almoço, mexendo naquela máquina. Então, é acidente, evento abrupto, perfeitamente delineável no tempo. É um acidente. Se acontecer um acidente, não se aplica o prazo de 2 anos, ok? Polêmicas, desde já a gente ressalva, uma polêmica sempre existente, é com AVC, o acidente vascular cerebral. O AVC, meus amigos, por mais que o nome diga que é acidente, o que prevalece, o que predomina é que é uma doença. O AVC, por exemplo, não é? Que é algo súbito, repentino, não é isso? Mas é interno, não é por agente externo. Então, existe uma dúvida para diferenciar doença e acidente, se é somente eventos externos abruptos ou se eventos internos abruptos. O que prevalece é que somente eventos externos abruptos, como acidente de carro, bem, por exemplo, é um acidente. Agora, um AVC é um evento abrupto interno, não é? Rompimento interno, não é isso? Ligamentos internos do ser humano que gera o acidente vascular cerebral. Não seria, apesar do nome, acidente. Se liga, então, em concurso público, que a maioria da jurisprudência caminha para doença, ok? Um mal classificado como doença, que não afastaria, nessa hipótese, o biênio legal dos 2 anos, ok? Vamos ter uma outra hipótese. Qual? O inciso 2 vai falar, olha, salvo se o cônjuge superstite, a viúva ou viúvo, bem, ou o convivente, a convivente, ficaram inválidos. Então, foi o convivente que ficou inválido. Então, estão casados há menos de 2 anos. Aí a esposa sofre acidente de carro e ela fica inválida depois do casamento. E o marido, cuidando dessa esposa inválida, passa algum tempo, ele vem a falecer. Bem, com menos de 2 anos casado, ele vem a falecer. Mas deixou quem? A viúva. A viúva há menos de 2 anos. Mas uma viúva que está inválida. Nessa hipótese de viúva inválida, ela terá direito à pensão por morte, ok? Pouco importante que não estivessem casados há mais de 2 anos, ok? Nos fala no inciso 2, o cônjuge, o companheiro ou companheira, quando for considerado incapaz ou insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade remunerada, que lhe garanta a subsistência, mediante exame médico pericial a cargo do INSS, Autarquia Federal INSS, por doença ou acidente ocorrido após o casamento ou início da união estável e anterior ao óbito. Então, depois do casamento e antes do óbito. Então, o que aconteceu? Há menos de 2 anos, estão casados ou estão convivendo juntos, união estável. Há menos de 2 anos. E nesse prazo, veja quanta tragédia aconteceu. Ela ficou inválida. Depois,
No casamento, linda, de noiva, maravilhosa, não é isso? Depois ela fica inválida. Passa algum tempo, o marido vem a falecer. Nessa hipótese, ela terá direito à pensão por morte, mesmo não constando 2 anos do matrimônio, porque ela está inválida depois do casamento e antes do óbito. Ok? Pois bem, então nós vimos a parte que entrou imediatamente em vigência e a parte que entrou 15 dias após a publicação, ok? Entrando em pensão por morte e auxílio reclusão. Vamos para tudo mais sobre pensão por morte e auxílio reclusão, que entra em vigor somente no dia 1º de março de 2015. 1º de março de 2015. Se é 1º de março de 2015, qual é a urgência e qual é a relevância? Vejam, meus amigos, o grande risco que estamos correndo, não é isso? Dessa medida provisória, tomara que seja aprovada. Na verdade, mesmo se for aprovada, nós vamos ter um forte embate judicial sobre esses mesmos termos, mediante ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Nós não conseguimos, infelizmente, apontar como um bom caminho trilhado pelo governo federal na edição das medidas provisórias. Conseguiria o mesmo intento, sem tantas polêmicas, mediante projeto de lei, ok? Mas, pois bem, serão válidos a partir do 1º dia do 3º mês subsequente à publicação da medida provisória. Então, 3º mês subsequente, janeiro, fevereiro e março. 1º dia, 1º de março estará valendo o quê? Novidades para o dia 1º de março de 2015. Pensão por morte e auxílio reclusão. Primeira delas, carência. Carência. Artigo 24 da Lei 8.213 nos fala que benefícios previdenciários devem, quando for o caso, atender ao requisito carência. O que é carência? É um número mínimo de contribuições. Um número mínimo de contribuições para que tenha direito o segurado e agora o dependente ao benefício de pensão por morte. Antes da medida provisória 664 e até o dia 1º, a véspera do dia 1º de março de 2015, pensão por morte e auxílio reclusão não exigiam requisito carência. Não importava quanto tempo, bem, o segurado era segurado do INSS. Não interessava quanto tempo ele contribuía para a Previdência. Falecendo, gerava direito à pensão por morte, ok? Claro que houve, mais uma vez, fraudes. Pessoas, não é isso? Ali perto, na iminência da sua morte, o que faziam? Poxa, eu não sou segurado da Previdência, vou recolher uma contribuição. Recolher uma contribuição. Recolhia uma contribuição e aí, a partir de então, vinha a óbito. Tivemos casos até de suicídio, a pessoa recolhia 1, 2 contribuições e praticava suicídio, não é? Tivemos casos. A partir de agora, somente após 24 contribuições. Somente 24 contribuições. O colega deve saber de que carência para pensão por morte, carência para auxílio reclusão, é algo que existia no século passado. Na Lei Orgânica da Previdência Social, Lei 3.807 de 1960, então na década de 60 do século passado, existia requisito carência para a pensão por morte. Existia um requisito carência que era de 12 contribuições. 12 contribuições para o benefício de pensão por morte, ok? Lá no século passado, 12 contribuições para pensão por morte. Com a Lei 8.213, caiu. Lei 8.213 de 1991, caiu o requisito carência. Não exigia carência. E agora, por meio da medida provisória, se exige carência de 24 contribuições, mais do que se exigia no século passado. Dobrou. No século passado eram 12 contribuições, de 1960 até 1991. Em 1991 até a véspera de 1º de março de 2015, sem nenhuma carência. E a partir de 1º de março de 2015, 24 meses de contribuições que deve demonstrar para gerar direito ao seu dependente à pensão por morte. Então, um pai que contribuiu há 16 meses, ao falecer, não vai deixar pensão por morte aos seus dependentes. Ok, mesmo? Não deixará por não ter contribuído há menos de 24 meses. Então, artigo 25, inciso 4º da Lei 8.213, com redação dada pela medida provisória 664, nos fala: pensão por morte, existe carência, o quê? Pensão por morte, 24 contribuições mensais. 24 contribuições mensais. Lembrando, fala pensão por morte, mas por força do artigo 80 da Lei 8.213, também ao auxílio reclusão. Na sua prova, não se esqueça, auxílio reclusão e pensão por morte exigem 24 meses de contribuição, anteriores ao evento morte, anteriores à prisão do segurado, ok? Nós vamos ter ressalvo, vai dizer salvo
vamos ter algumas ressalvas, salvo se o segurado estivesse em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, se na data do óbito, o segurado, se ele estivesse recebendo auxílio-doença, se o segurado estivesse recebendo aposentadoria por invalidez, não interessa que a sua vida contributiva seja inferior a 24 contribuições. Irá gerar pensão por morte. Só para rememorar os colegas, qual é o prazo de carência do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez? Qual era mesmo o prazo? São 12 contribuições. Então, com 12 contribuições, se o segurado fica inválido, recebe a aposentadoria por invalidez. Se na sequência vem a óbito, gera pensão por morte, porque ele se aposentou por invalidez depois de 12 contribuições. Se ele não se aposentou por invalidez, 24 meses contributivos. Então, o colega deve saber para concurso público que haverá polêmica judicial, não tenha dúvida que haverá polêmica judicial. O prazo de 24 meses raramente ficará mantido, ok? Mas vamos lá, 24 contribuições, salvo se ele estava aposentado por invalidez ou receber em gozo de auxílio-doença, que por sua vez basta para receber esses benefícios por incapacidade 12 contribuições. Então, com 12 contribuições, ele se aposenta por invalidez e vem a óbito depois, gera direito à pensão por morte. Não se aposentou por invalidez, não recebeu auxílio-doença, somente depois de 24 contribuições irá gerar o direito ao benefício de pensão por morte, ok? O artigo 26 dizia anteriormente, ou seja, diz ainda até a véspera do dia 1º de março, ok? De 2015, nos fala, independe de carência, 4 benefícios, pensão por morte, auxílio reclusão, salário família e auxílio acidente. 4 benefícios não exigem requisito carência. Pensão por morte, auxílio reclusão, salário família e auxílio acidente. Após 1º de março, por força da medida provisória 664, esse inciso 1 do artigo 26 passa a discorrer. Não precisa de carência, só salário família e auxílio acidente. Salário família e auxílio acidente. Por quê? Pensão por morte e auxílio reclusão precisam de 24 contribuições. No inciso 7º do artigo 26, também trazido pela MP 664, a partir de 1º de março, nos fala que a pensão por morte vai ficar isenta do requisito carência. A pensão por morte não vai exigir os 24 meses de carência se, nos casos de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho. Então, nos casos de doença do trabalho, nos casos de acidente de trabalho, afasta o requisito carência. Então, se sofrer primeiro dia de trabalho, primeiro emprego, primeiro dia, está lá trabalhando primeiro dia, primeiro emprego, sofre um acidente lá no trabalho, ceifa a sua vida, vem a óbito. Vai gerar direito à pensão por morte, mesmo não tendo satisfeitos os requisitos, o requisito das 24 contribuições. Por quê? Foi um acidente de trabalho, afasta o requisito carência. Observem que é apenas no caso de acidente no ambiente de trabalho, bem? Ou acidente, bem? Em itinerário, por exemplo, de trajeto, bem? Caracterizado como relacionado com o trabalho. Agora, se for um acidente sem relação alguma com o trabalho, sem relação com o ambiente de trabalho, não vai isentar o requisito carência. Não vai isentar o requisito carência para pensão por morte, porque ficou um certo erro aqui na legislação, ok? Então, marque acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, afasta o requisito carência de 24 contribuições para pensão por morte, ok? Pois bem, meus amigos, vamos agora, MP 664, artigo 75, que vai falar do valor do benefício. O valor do benefício. O valor do benefício que nós vamos falar no nosso próximo Falando Nisso, aqui na Rede NEAF, ok? Então aguarde os colegas, vamos dar continuidade. É muita coisa a ser vista, a ser falada. Se liga aí para concurso público, temos mais. Acompanhem a gente no nosso próximo vídeo. Forte abraço!